Essa noite, vamos ler. Lucas 18, versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma palavra bem conhecida, onde vai nos relatar sobre esse juiz iníquo e essa viúva. E é uma palavra que é poucos versículos onde Jesus, ele vai contar essa parábola ali, mas tem algo que me chama a atenção nessa palavra. E eu gostaria que nessa noite você pegasse cada detalhe, o que Jesus fala nessa pequena parábola. Jesus, quando ele começa contando essa parábola, Lucas 18, versículo 1, disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus aqui, ele começa falando sobre a oração. Jesus, ele fala sobre você orar sempre e nunca desanimar. E nós sabemos que a oração, ela é uma chave principal na vida do cristão. Aleluia. A oração é a chave que abre portas e faz coisas que eu e você não podemos fazer. A oração é algo que chega aonde eu e você não podemos chegar. A oração é algo que ela pode fazer coisas que eu e você não podemos fazer. E Jesus aqui, ele fala e ele dá exemplo sobre esse juiz. Jesus, ele vai dizer sobre esse juiz, um juiz que ele não teme a Deus e ele não teme ao homem, ele não tem respeito nem com Deus e ele também não tem respeito para o homem. Mas nessa cidade onde tinha esse juiz, que ele não respeitava a Deus e nem o homem, havia também uma viúva naquela mesma cidade. Havia uma viúva que aquela viúva ia direto atrás daquele juiz. Havia uma viúva que ela não desistia de ir atrás daquele homem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele juiz chegou na certa ocasião, a palavra diz, que aquele juiz falou: olha, essa mulher, ela está vindo muito atrás de mim. E essa mulher vindo muito atrás de mim, aquele homem, ele resolver a situação daquela mulher, daquela viúva. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, essa viúva, ela insistiu em ir atrás desse juiz. E o que eu vejo Jesus falando nessa palavra? Você pode ler, a sua Bíblia está aberta. A persistência na oração. A persistência naquilo que você quer em oração. Porque muitas vezes a gente só vamos uma vez, Senhor, faz isso, e a gente esquece e não persiste em falar com o Senhor. Porque se essa viúva, ela tivesse ido apenas uma
fez atrás desse juiz, ela conseguiria algo com aquele homem? Ela não ia conseguir. E Jesus vai falar, olha, Jesus ele dá exemplo dessa viúva. Jesus ele dá exemplo de uma viúva que ia atrás de um homem que não cria em Deus, não acreditava em Deus, não respeitava homem nenhum. Mas a gente vê que esse homem estava com poder na mão para resolver o problema daquela viúva. Aquele homem podia e ele resolveu o problema daquela viúva. Mas a palavra do Senhor, meu amado, vai dizer, no mesmo livro de Lucas, a gente voltando nos capítulos, a gente vai ver algo, onde também fala em Lucas 11, versículo 9 ao versículo 10. Por isso vos digo, pede, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-á. Então essa viúva, ela fez algo, ela persistiu, ela bateu, ela pediu, ela foi atrás e ela não desistiu. Mas muitas vezes a gente desistimos. Muitas vezes a gente vamos deixando a prática que Jesus fala. Jesus também ele fala na palavra. Jesus vai em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. A palavra diz, orai sem cessar. Não é orar hoje, amanhã eu não oro. Não é orar 2 dias e eu não oro. Mas é uma vida de oração. Quando, pastor? Enquanto você viver e ser cristão, meu amado. A oração, a palavra, a procura, essa não pode cessar, é direto. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então a palavra do Senhor, ela nos dá essa direção. Sem oração, sem a palavra, nós vamos fracassar. Mas pastor, por que eu vou fracassar? Porque quem te mantém de pé é a palavra, é a oração e obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo, meu amado, nós estamos vivendo a geração de crente. Tem tempo para tudo, mas para oração não tem. Tem tempo para todo tipo de redes sociais. Tem tempo para academia, tem tempo para futebol, tem tempo para uma diversão no parque, tem tempo para o cinema, tem tempo para tudo. Mas quando fala na oração, não tem orado e tem fracassado. E a palavra do Senhor, ela é muito séria e ela é verdadeira. A palavra de revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possa vencer no dia mau. E o dia mau vem para todo cristão nessa terra. O dia mau vem, o dia mau bate na porta. Não tem aquela mulher que fala assim, que todo dia o pecado bate na minha porta? Durante o dia ele bate na sua porta toda hora e todo momento, meu amado. Então Jesus aqui, ele vai falar essa parábola. Olha, um homem que não crê em Deus, um homem que não respeita homem nenhum, um homem que vai ver que aquela viúva, ela vai insistir, e a palavra vai dizer no versículo 4, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse, consigo bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar, vir atrás de mim novamente. Esse homem, ele não fez para aquela viúva, não foi por causa dela, ele fez por causa dele mesmo. Ele fala assim, eu vou fazer, eu não creio em Deus, não respeito homem nenhum, mas eu vou fazer para que ela não venha mais atrás de mim. Então uma viúva que não desistiu, ela convenceu um homem que não acreditava em Deus, não respeitava homem algum. Agora a palavra diz no versículo 6 ao 7, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mas tem um detalhe aqui no versículo 7, Deus fará, olha como é tremendo, Deus fará justiça. Como Deus vai fazer justiça pela sua causa?
para aquele que busca o Senhor dia e noite. O Senhor vai fazer justiça na vida do escolhido, mas de quem? Daquele que o busca dia e noite. A palavra diz, olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Mas qual os escolhidos que Deus vai fazer justiça? Aqueles que clamam ao Senhor dia e noite. Você entendeu o que o Senhor quis falar nessa parábola? Você entendeu o que o Senhor está falando? O Senhor está falando uma parábola do homem que não crê em Deus. O Senhor está falando uma parábola do juiz que não respeita homem nenhum. E ele fala, olha, será que o Senhor não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Que escolhido aquele que me busca dia e noite? Como essa mulher foi atrás daquele juiz sem desistir? Sem desistir, ela ia atrás daquele juiz todos os dias. Então Jesus vai dizer, meu amado, para mim e para você nessa noite, o Senhor vai resolver, vai fazer justiça pela sua causa, mas buscai o Senhor, que hora? Dia e noite, dia e noite. O Senhor está falando, orai sem cessar, buscai a face do Senhor sem cessar. Mesmo que está demorando a sua promessa, não desista de orar. Mesmo que você pense que a sua promessa está demorando, o Senhor fala, não pare de orar. Mesmo que você pense que não está tendo um resultado dentro da sua casa, não pare de orar. Mesmo que você está olhando para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, e você olha, meu Deus, está piorando. Ei, não pare de orar, que o Senhor faz justiça para aquele que ora dia e ora noite. Que nós oramos dia e noite. Meu amado, a vida do cristão, quando a gente vem para Jesus, é guerra do primeiro dia ao último dia. A vida do cristão, se você não se revestir da armadura de Deus, se você não orar, se você não buscar a face do Senhor, eu te falo, é apenas uma questão de tempo para você fracassar. Ah, pastor, mas eu já tenho 40 anos. Mas se você não ora, se você não busca o Senhor, vai ser como foi com Moisés. Moisés andou o deserto todinho, mas quando chegou na porta, ele não entrou na terra prometida, porque ele fez aquilo que Deus não ordenou. Então não adianta tempo de crente, meu amado. Satanás, o adversário da nossa alma, ele não respeita tempo de crente. Ele não respeita quem tem teologia. Ele não respeita quem é formado não sei quanta língua. Ele não respeita cargo eclesiástico. Não adianta a pessoa dizer, eu sou pastor, eu sou presbítero. Ei, se não tiver na oração, não tiver na palavra, meu amado, você pode ter todos os diplomas na terra, de teologia, de doutor, do que você tiver, mas se você não tiver conforme a palavra de Deus, de nada adianta você louvar na terra, de nada adianta pregar o evangelho, de nada adianta, meu amado, meu querido. Jesus, ele está vindo. E quantos homens e mulheres que lá outrora a gente viu pregando, que tem o dom de cura, tem o dom da pregação, que afastou dos caminhos do Senhor. Eu falo para ti, minha amada, é graça, a misericórdia de Cristo Jesus. Nós temos que orar, nós temos que buscar. Mas pastor, o senhor está falando só de oração. Não, é Jesus que está falando. Jesus fala, olha, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Jesus está falando. Quando Jesus foi para o monte, a palavra fala que os discípulos estavam dormindo. Jesus fala, vigiai e orai para que não caia em tentação. Jesus fala, a carne é fraca. Hoje as pessoas estão botando a desculpa na carne fraca e sustentando a carne e morrendo espiritualmente. Essa é a verdade, meu amado. Nós temos que se levantar, a gente tem que ser verdadeiramente cristão. Nós temos que ser verdadeiramente abrir mão das práticas pecaminosas dessa vida. A palavra do Senhor, meu amado, ela está se cumprindo e nós temos que buscar, nós temos que orar. Não é só no culto de sexta-feira, de quinta-feira, de domingo, que a gente pega a nossa Bíblia na estante e vai para a igreja. Deixa eu te falar, é importante estar reunido com os irmãos, não deixa as suas congregações, se reúna, mas a sua guerra é lá 7 dias lá fora. A sua vida é lá fora.
A sua vida é no seu trabalho, a sua vida é na sua faculdade, a sua vida é lá na sua casa, a sua vida é dentro da sua casa, a sua vida é junto com a sua família. Ei, ser cristão aqui é muito fácil, ser aqui é muito fácil, a gente tem que ter testemunha lá. Mas como nós vamos ter testemunho? Oração e palavra na nossa vida todos os dias. Aleluia. A palavra vai dizer: conhecereis a verdade. E quem vai libertar? A verdade, a palavra. É a palavra. É a palavra que é a verdade. Jesus disse que naquele grande dia, meu amado, vai aparecer tanto: Senhor, eu preguei, eu louvei, eu fiz tudo na tua presença, eu falei em línguas mais que todo mundo, eu rodei no poder, eu curei, eu botava a mão em pessoas, ficava curada. E Jesus vai dizer assim: ó, afastai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque eu não vos conheço. Então de nada adianta ganhar o reino da terra, nada adianta aplaudido na terra, adianta ganhar tudo dessa terra e perder a salvação. O nosso foco não é terra, o nosso foco é céu. Glória a Deus. É o céu. Sabe o que eu me entristeço? Quando eu converso com uma pessoa e ela fala assim para mim: quando eu me converti, eu estava no primeiro amor, eu orava. E hoje, irmão, hoje eu não estou mais fervente, hoje eu não oro mais, hoje eu não medito mais. Meu irmão, você tem que ser crente do começo ao fim, você tem que buscar do começo ao fim. Mas pastor, tem como? Josué 14, versículo 10 ao versículo 11, olha o que Caleb fala. Fala assim: olha, eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Olha o que Josué está falando. O dia que eu recebi a promessa, há 45 anos atrás, até hoje com 85, eu continuo o mesmo vigor, eu continuo a mesma esperança, eu continuo o mesmo cristão, eu continuo a mesma oração, eu continuo a mesma palavra, eu continuo no mesmo caminho. Então Josué vai falar: ó, desde quando me prometeu, depois de 45 anos, eu estou com 85, eu continuo no mesmo vigor, o mesmo crente, a mesma procura, o mesmo cristão, meu amado. A nossa chama, a nossa procura não pode parar. Nós não podemos, Jesus, a palavra de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Quem fala é a palavra, não sou eu. Talvez Jesus, ele tem uma promessa na sua vida, na sua casa, mas prometeu lá e você foi parando de orar, você foi parando de acreditar, você foi deixando de lado. Mas Jesus, ele vai falar. Se esse juiz, ele escutou essa viúva, imagina aqueles, os meus escolhidos, que me buscam dia e noite. Então a oração faz parte da minha e da sua vida todos os dias, meu amor. Todos os dias. Todos os dias. Porque se nós não tiver todos os dias, por menos 10 minutos, eu vou dizer 10 minutos, que isso é pouco, de oração e meditação na palavra, você não vai conseguir. Perseguição está vindo. Levante vai ter. E os dias estão aproximando, Jesus está voltando. E se nós não vigiar, se nós não orar, se nós não buscar a presença do Senhor, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. Então nessa noite, quando Jesus fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, com certeza, mas Jesus fala que não fará Deus justiça aos escolhidos, que Ele aclama de dia e de noite. Você tem clamado o Senhor? Nós temos clamado o Senhor.
Ou nós estamos ocupando o nosso tempo com as coisas dessa vida, todo dia, e oferecendo à noite um culto para o Senhor, um culto cheio de WhatsApp, um culto cheio de Facebook, cheio de internet, chega aqui e faz e refaz, mas para aí. Jesus está recebendo? Está passando desse teto? Qual foi seu culto durante o dia? O seu culto não começa aqui. O meu culto não começa aqui. A sua vida é um culto. Você não vem aqui buscar um culto para Deus. Você vem oferecer um culto a Deus. Mas pastor, olha o sacerdote. Olha a palavra de Deus. Ninguém vai buscar um culto. A gente vem oferecer um culto a Deus. O sacerdote não entrava, meu irmão. Não entrava ao santo do santo de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque ele sabe que lá mesmo ele caía e morria lá mesmo. Mas hoje, você morre espiritualmente. Hoje você não vê pessoas caindo. Hoje você não vai ver, mas você vai ver pessoas morrendo espiritualmente. Que nós viemos orar. Nós viemos buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Porque a palavra é que renova o caráter do cristão. É a palavra que muda a sua vida. Não é o seu falar em línguas, não é você ter uma boa falatória. Não, isso aí não vai mudar a sua vida. Isso aí não vai te transformar. O que vai te transformar é a palavra. Ganhar tempo, ajoelhado, falando com o Senhor. Porque é a palavra que muda o meu e o seu caráter. É a palavra de Deus. Jesus aquele dia não vai me chamar, vem aqui pastor Marcelo, não, isso aí não vai contar para Deus. A palavra diz que ele deixou uns para pastor, outros para presbítero, uns para diácono. Ele deixou, mas para que o corpo de Cristo venha ter o conhecimento e venha andar com o Senhor. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, continua orando. Se você tem orado, continua orando. E se você não tem orado, passe a orar. Porque senão nós não vamos aguentar o que está vindo aí. Nós vamos ser pegos de surpresa. Que a palavra, ela não vem só ser pregada, mas essa palavra vem entrar e mudar a mim também. Porque de nada adianta eu pregar a minha vida todinha e no final de nada adiantar. Paulo vai dizer, olha, eu esmurro meu corpo, para quando eu preguei esse evangelho, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então nessa noite, a promessa de Deus para mim e para a sua vida, a promessa, mas embaixo de uma obediência. Nós temos que obedecer, nós temos que orar e nós temos que buscar. Eu não conheço um homem de Deus de Gênesis a Apocalipse que não foi de oração. Não conheço um. Neemias, para edificar, primeiro ele foi orar, para depois chegar no seu Senhor, para que ele liberasse Neemias para ele edificar o muro. Ana, ela ganhou Samuel depois que ela se humilhou na oração. Então primeiro é buscar o Senhor, para que o Senhor venha tirar nossas mazelas, o nosso eu, e nós venhamos nascer de novo. Então nessa noite, que essa palavra entre no seu coração, na sua alma, e você sai daqui. Jesus falou para mim orar, quando? Sem cessar, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, nessa noite eu agradeço, Pai, por essa palavra, Pai amado, que o Senhor falou conosco sobre a oração. Pai amado, a oração, Pai, é a chave, Pai. A chave, Pai amado, que nos dá força para prosseguir. A oração, Pai amado, é aquela, Pai, que vai lá, Pai, nos quatro cantos da terra, onde eu não vou, mas nós oramos e há poder em Teu nome. Pai amado, a palavra diz em Atos 4, que Pedro estava no cárcere, a igreja estava orando e cadeias foi quebrada. Em Atos 16 vai dizer que Paulo e Silas estavam presos. Eles louvou, orou o Senhor, e cadeias foi quebrada.
Pai amado, que o Senhor venha quebrar cadeias nessa noite, Pai. Através dessa oração, cadeias na minha vida, cadeias nas nossas vidas, Pai, que todo dia precisamos de cura, libertação e renovo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu te entrego cada vida que entrou aqui nesse lugar, cada vida que tem vindo, Pai, aqui nesse lugar. Pai, toma cada vida em tuas mãos, assim eu oro e te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.